Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 1º de setembro, domingo. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e reuniram-se em torno de Jesus. Este reunir-se em torno de Jesus representa uma pressão, uma violência. Eles queriam um motivo para condenar Jesus, queriam colocar Jesus em dificuldade. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Quanto a Jesus, eles não encontraram nenhuma mácula, nenhum crime, nenhum pecado. Então mudaram a estratégia e começaram a agredir os discípulos, dizendo que eles comiam os pão com as mãos sem lavar. O que significa isso? Não significa somente um gesto de higiene, de lavar as mãos, mas de pureza. Ou seja, é algo maior, é algo moral, é algo que representa a pureza diante de Deus. Quem come o pão sem lavar as mãos é considerado um pecador. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Ou seja, ao longo dos anos, foram sendo criadas inúmeras tradições, costumes e normas que foram anulando a palavra de Deus, que foram assim anulando os mandamentos do Senhor nosso Deus. Agora, já nem era mais importante obedecer aos mandamentos, mas sim observar costumes e tradições humanas que em nada faziam com que o reino de Deus pudesse acontecer, que em nada ajudavam o próximo. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Eles querem que Jesus e seus discípulos sigam as tradições antigas. Não querem acolher a novidade do Evangelho. Não querem acolher a pregação de Jesus. Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vejamos que Jesus faz essa denúncia muito séria, dizendo ao povo de sua época que eram hipócritas, ou seja, falavam uma coisa e viviam outra, se apresentavam como santos, mas cultivavam o pecado no coração. E nós também, muitas vezes, vivemos a hipocrisia, pois os nossos lábios honram a Deus e louvam o Senhor, mas o nosso coração não o adora, não o teme e o respeita. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Nós temos que ensinar o Evangelho, os mandamentos, ensinar a palavra de Deus, e não costumes e tradições que recebemos do passado e que se tornaram vazias, que não fazem mais nenhum sentido. Um exemplo simples, muitas vezes no passado, pessoas diziam que uma criança, quando nascia, não se podia apagar a luz enquanto não fosse batizada, nem cortar as unhas da criança. Eram tradições antigas, pois esses costumes que as pessoas diziam que não poderiam ser feitos antes do batismo, percebemos que não tem nenhum fundamento bíblico. O importante é o sacramento do batismo,
mas apagar a luz ou não, cortar a unha da criança ou não, era uma tradição humana. Assim, meus irmãos e irmãs, Jesus conclui dizendo: escutai e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que vem de fora, mas o que sai do seu interior, pois é do interior do homem que saem as más intenções, imoralidades e pecados. É de dentro do coração humano que planejam as impurezas. Por isso, levemos o Evangelho para o nosso coração, levemos o Evangelho para a nossa vida, para as nossas atitudes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.